Sejam super bem-vindos ao DigiCast, o podcast da Digital Social. A gente vai falar sobre criatividade, influência, entretenimento e muita publicidade. Meu nome é Thaís Almendra, eu sou CEO e fundadora da Digital Social. Não se esquece de clicar aqui para seguir, se inscrever no canal e também seguir a gente no Spotify. Olha, essa série está sendo gravada aqui no Digitalks, o maior evento de negócios digital da América Latina. E é isso, bora lá? Vem com a gente! O tema de hoje é o poder da comunidade de influência em produtos que não são muito conhecidos, né? E que talvez sejam um pouco nichados. A gente sabe muito bem que é muito fácil você inserir no dia a dia aquele blush na blogueira, aquele produto para cabelo, aquela comidinha especial. Mas e quando o produto é nichado, que às vezes você nem imagina, também tem sua comunidade. Existem planos muito bem sucedidos e estratégias certeiras para que marcas reverberem ainda mais. E para falar muito sobre esse plano bem sucedido, eu vou trazer aqui Ellen Santos, que é coordenadora de marketing da Iveco. Aplausos para ela, gente! Maravilhosa! E que fez um trabalho e faz um trabalho muito bom lá dentro como um caminhoneiro, né? Que é aquele nicho bem diferente que às vezes a gente nem pensa que também tem influência. E para agregar muito mais nesse papo, que cuidou de muitas campanhas, que está sempre ao nosso lado, é nossa coordenadora de planejamento e criação e também de BI, Maraísa Bueno, maravilhosa, que sempre está com a gente, principalmente nessas ações voltadas para o nicho caminhoneiro, né, galera? Obrigada, meninas! Eu queria agradecer muito pelo convite. Muito obrigada, meninas, Mara, Thaís. É um prazer, viu, estar aqui contando essa história junto com vocês. Que fazem parte dessa construção de história, né? É verdade. A gente que agradece por tudo. Gente, assim, eu fico até emocionada porque eu sou muito transparente, né? Ter tantos parceiros legais, ter tantas pessoas que realmente acreditam no nosso trabalho, em saber que a gente pode fazer mais, que no final tem um propósito muito bacana, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque o nicho caminhoneiro tem um propósito também, né? O caminhão é que leva a nossa comida para casa, a gente nunca pensa, parece que é um nicho, mas assim, falta muito as pessoas entenderem o contexto de todo na sociedade, né? Tudo que está aqui nessa mesa, tudo que a gente está vestindo, provavelmente foi transportado por um caminhoneiro. Exatamente. Isso no final é um propósito, né? E a gente vai contar sobre propósitos também. Gente, eu quero começar com uma pergunta bem específica, assim, eu queria, Ellen, que você começasse. A gente sabe que o mundo caminhoneiro, ele tem suas particularidades, que é muito mais complicado do que outros mundos aí, que outras marcas que não estão inseridas. A gente sabe que tem questões de leis de trânsito, né, Mara, que a gente também, eu sou bem chatinha, que eu pego bastante no pé. E a gente sabe também que tem uma comunidade muito ativa, né, dentro do mundo caminhoneiro. Quando vocês da Iveco, né, eu acho que tem um ponto muito forte que a gente vê, é quando vocês da Iveco somam com esses influenciadores, quando vocês perceberam que esses influenciadores, esses criadores de conteúdo precisariam estar com vocês, né? A gente sabe do trabalho que vocês vêm fazendo, mas eu queria que as pessoas que estão ouvindo a gente, que não conhecem, você contextualizasse tudo isso e contasse como que foi essa inserção, principalmente, vamos chamar influenciador para fazer parte do time Iveco. Legal. Legal, porque tem uma história longa aí e a gente nem falava de marketing de influência. Vou resgatar porque o caminhoneiro em si, ele tem, é genuíno dele, ter o contexto de irmandade, de comunidade. Todo mundo pode observar que quando está viajando na estrada, nunca tem um caminhão só parado na estrada. Se tá, é porque ele acabou de parar e ninguém viu que ele está precisando de ajuda. Porque os outros caminhoneiros sempre ajudam os outros. Então o caminhoneiro já tem o perfil de se juntar aos outros caminhoneiros e formar essa comunidade genuinamente. Ele fica muito longe da família. Então, é tão importante quanto a família dele que fica em casa, é a família de caminhoneiros dele. Então, vou entregar minha idade aqui agora falando um pouco de Orkut. Acho que quem já vivenciou Orkut sabe que lá dentro tinha as comunidades, né? Então, foi naquela época, em 2008, que a Iveco identificou essas comunidades de caminhoneiros dentro do Orkut. E era uma época que, dentro da empresa mesmo, se falava o caminhoneiro não acessa a internet. E era uma época também que até em postos de combustível, raramente você encontrava um Wi-Fi. Então era difícil a conexão das estradas, era difícil a conexão dos postos.
Mas ele estava ali na internet, ele estava assim. Então, naquele momento a gente já começou a identificar e já entrar um pouco nas conversas mais como escuta, ouvir o que eles estavam falando. Depois a gente criou um blog e se aproximou de alguns blogueiros, né? E aí a gente teve outro ponto que foi, a gente começou a convidar alguns blogueiros para evento e a imprensa tradicional olhava torto. Torcia o nariz. Os blogueiros, Sim, o que eles estão fazendo aqui. Hoje é outra história, hoje eles já fazem parte do pool de imprensa. É muito legal ver essa história, né? E aí, desde então a gente já começou a identificar alguns caminhoneiros que tinham uma voz forte no meio, né? Convidar eles para participar de alguns eventos com a gente. Isso de uma forma muito também natural, sabe? Convidando para os eventos. A gente ouvia muito eles. E aí, ao longo do tempo, foram blogueiros e alguns caminhoneiros esporadicamente. Sim. E aí veio o boom do marketing de influência, né? A gente viu que a gente já vinha fazendo de alguma forma, mas de uma forma não organizada, não profissional. Foi quando a gente encontrou a Digital Social, né, que foi um parceiro que ajudou a gente muito a alavancar. Eu falo que é um pouco escalar motivação, escalar felicidade. Quem está no meio e conhece sabe, mas o primeiro ponto, e que por sorte a gente já vinha fazendo um pouco, que a gente aprendeu muito com vocês, foi trazer a essência da marca se conectando com a essência dos influenciadores. Por exemplo, a Iveco é uma marca apaixonada pelo que faz, é uma marca transparente, que tem dentro dos seus princípios. Então a gente foi atrás também de pessoas que são transparentes, que são verdadeiras, que têm paixão pelo que faz. Isso naturalmente. Mas quando nós conhecemos vocês, agora eu queria que você contasse um pouco como que foi quando a gente se encontrou, quais foram as primeiras dicas que você deu pra gente e como que foi que a gente começou. Ai, sim, esse já era o meu próximo ponto. Eu amei a minha entrevistadora neste momento, perfeita. Assim, né, eu tenho como base tudo que a gente faz na Digital e na minha vida também. Eu venho de um mundo de social media, né? O social media está intrínseco na minha carreira e desde, 2008, quando eu comecei lá no UOL, a gente fazia redes sociais do UOL, né? E aí, nessas andanças de vida, mudei para publicidade, enfim e tal. Eu acho que foi por indicação de alguém da SPM, né? Como é que foi isso, né? Eu dava aula na SPM, hoje eu não dou mais. Assim, eu comecei a dar curso na SPM de influência, era 2017. Assim, nem era esse boom que era hoje. E a gente se conectou, né? E eu tenho, obviamente, que dentro da Digital Social a gente também dá workshops, enfim. E a gente foi se conectando com workshops, trazendo como que a gente pode deixar cada vez mais o social media da marca conectado com influência, etc. E a gente foi falando sobre isso. E aí eu participei de um workshop, primeiro, com os influenciadores que vocês já tinham no Squad, né? Até para vocês que estão ouvindo e assistindo a gente. Como é que funciona? A Iveco, ela tem um Squad de caminhoneiros. Esse Squad de caminhoneiros, cada um é de um tipo, alguns têm os caminhões próprios da Iveco, existe algumas negociações por trás disso, mas esse Squad de influenciadores, eles fazem parte das estratégias e dos eventos, né? Vou só pincelar, porque a maioria deles, desse Squad, não tinham caminhões Iveco. Hoje todos eles têm caminhão Iveco. E foi uma história de troca, né? De parceria. E oportunidade que vocês deram para eles também, né? Parceria muito forte, né? A Thaís falou do workshop, o workshop foi um ponto essencial. Por quê? A gente não escolheu eles simplesmente pelo alcance que eles tinham. A maioria deles até tinha, alguns deles tinham até um alcance muito pequeno, né? Então a gente identificou qual era uma dor deles. Eles se tornaram influenciadores por acaso, né? Então, e eles não sabiam o que fazer. A gente viu essa dor e a gente chamou eles para dentro da fábrica da Iveco para falar o que é marketing de influência e o que eles poderiam fazer para se profissionalizar mais e se reverberar mais a voz dele e com isso se monetizar mais ainda. Então, esse já foi um primeiro passo para alavancar eles como influenciadores. E a Iveco vem como um ponto de educação. Isso que é muito bacana. Quando a gente fala de propósito, de como uma marca pode auxiliar, a Iveco, quando
pensou nesse momento do workshop e me chamou para ir lá, eu falei assim, Ellen, você está fazendo um negócio que eu sempre quis fazer e que é visionário, porque pouquíssimas marcas educam esse mercado. Como você ajuda com algo muito precioso que é a educação? Para mim, a educação é algo que é até impagável, né? Se você for pensar, nós somos o que somos hoje porque a gente tem educação. Se a gente educa esses influenciadores também e ajuda eles a crescerem, a gente também cresce, não é? E outra coisa, quando você educa, é um presente que você dá e que ninguém tira. Ninguém tira. E assim, a gente vendo esse crescimento dos influenciadores do Squad de Iveco, eu achei que foi algo tão bacana que a gente começa a ver o quanto eles evoluem, as perguntas deles são muito contundentes e eu via o interesse disso. E aí a Iveco começou a fazer isso recorrente, até que chamou a gente da Digital para construir de fato. Cara, como é que a gente agora conta uma história com eles? Como que a gente começa agora a pôr os pinguinhos nos is? Fazer contrato, que é muito importante porque existe isso. Por mais que seja uma relação de educação e de ajuda, etc., esse mundo precisa de contrato. A gente precisa profissionalizar vários pontos. Como que a gente brifa os influenciadores, mas não tira a essência deles? Como a gente constrói nos eventos para que eles de fato façam um papel relevante? Porque como você falou, eles não nasceram profissionais. A gente cresce com eles, né, Ellen? E a gente começou até a errar por um ponto e vocês nos ajudaram a colocar a rota certa, porque por um momento a gente achou que a gente tinha que colocar tudo na voz deles. Não é isso, gente. A gente não pode colocar tudo que a gente, como marca, quer falar na fala deles. Nem tudo se encaixa na fala deles. Tem que ser o que se encaixa na vida, na rotina deles. Exatamente, porque senão a gente vai contratar uma publicidade. Porque aí eu contrato um ator, coloco ele lá para falar o que eu quero. E o marketing de influência não é isso, né? É como a gente trazer na realidade daquele influenciador. Claro, a gente vai precisar falar de produto sim, mas como que a gente entra nessa realidade, né? E como a publicidade fica algo tão genuíno, né? Que no final das contas, como você diz, eles trocaram, né, o caminhão que eles tiveram pelo Iveco. E isso é uma construção, né? Exato. E é muito bonitinho também, porque eles mesmos falam, eu posso falar do meu jeito? Eles vêm perguntar pra gente sobre isso. E claro, tem que falar do seu jeito, tem que falar a forma como você conversa com seus seguidores. Tem que ser assim. E era muito legal também. E eles também estavam sempre na memória. Eu aprendi no workshop. Aquilo eu aprendi quando a Thais me ensinou. Então eles sempre tiveram isso na memória também, do aprendizado que eles tiveram nesses workshops, né? Eu queria emendar, Mara, já para te perguntar. A gente, assim, só para vocês entenderem também de casa, a Mara cuidou de muitas e cuida de muitas ações com caminhoneiros, né? Tem uma questão de família também, né? E além de tudo ela é mineira. E Iveco também é lá de BH, maravilhosos. A gente gosta muito do time e da galera de Minas, mas tem esse ponto muito relevante na sua carreira também, né? De saber conversar com eles e manter essa comunidade engajada. Quais são os desafios, né, Mara? Como é que funciona isso para esse engajamento? Eu acho que a gente entender como eles são, entender como eles conversam, a forma como eles têm o dia a dia deles mesmos, entender a rotina deles. Eu acho que isso foi crucial para eu conseguir ter uma comunicação bem aberta com eles. Sempre que eles tinham alguma entrega, porque além de influenciadores, eles trabalham com entrega, eles viajam o Brasil inteiro, como a Ellen falou. O que a gente está vestindo hoje, com certeza estava num caminhão um dia. Então, tudo que eles fazem no dia a dia deles, eu consegui construir com eles, tipo, como se fosse um cronograma mesmo. Sabendo onde eles estavam, como eles estavam, porque, obviamente, tem muito lugar no Brasil que não tem acesso à internet ainda, não tem sinal de Wi-Fi, então eles iam ficar incomunicáveis. Então, eu fui criando com eles uma rotina de comunicação para entender o dia a dia de cada um deles, porque cada um em algum momento está em algum lugar, e aí com o tempo a gente já acabou virando família mesmo, então não tinha nem como não falar essa palavra família. Eles acabaram virando um xodózinho para mim aqui, e essa comunicação ficou muito bacana. Então, a ponto desse ponto que eu levantei, que eles vinham, passavam o briefing para eles falavam, posso falar do meu jeitinho? Eu falei, claro que tem que falar, não me preocupa com isso, fala do jeito que você conversa com as pessoas, então pode ir, vai na fé. E aí eles vinham falando com a gente como que eles podiam fazer, como que eles podiam criar, as ideias de vídeos também, e eles vinham perguntar pra gente como podiam fazer. Então foi esse passinho assim de familiaridade, amizade mesmo, entender as dores, e acabei virando mais amiga do que, né, parceira de trabalho deles. Assim. É isso, né, Helenzinha? Vocês também, né? Vocês pegaram carinho. Isso não quer dizer, tá, gente? Até pra deixar a Helenzinha falar,
que a Ivete não deixou de ter contato com eles. Não, a Ivete continuava e tá tudo bem, mas a gente organizou um pouquinho a casa, né, Ellen? Como é que foi? Foi até uma preocupação deles na época, né? Não, mas não vão ter mais contato com vocês, não é que vai. A gente é um ponto focal para organizar. Inclusive, eu queria adicionar, que foi muito interessante, que todo o time da Digital Social se tornou um instrutor para eles, independente se era um conteúdo diverso. O conteúdo deles, de rotina, do dia a dia, eles tinham uma dificuldade, recorria ao time da Digital Social e o time apoiava eles nesse sentido também. Então, isso foi muito rico. Você falou, Thaís, eles são assim, hoje eu falo que, além de colega, família, um parceiro, hoje a gente troca muito, a gente tem uma dúvida, a gente recorre a ele. A gente teve um projeto fantástico esse ano. Ele não é projeto, ele é uma iniciativa que nasceu esse ano. E ela é de arrepiar, porque a gente queria fazer algo diferente no Dia da Mulher. A gente não queria fazer só uma postagem, celebrando algo como a gente vinha construindo uma lógica nos últimos anos de inspiração, de um movimento para instigar outras mulheres a percorrerem seu propósito, seu caminho. Mas a gente precisava dar um passo diferente esse ano. Então a primeira ideia foi, olhando os dados de contexto que hoje só 3,4% dos motoristas de caminhão no Brasil são mulheres, hoje a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente pensou em fornecer carteira, dar a carteira, porque hoje tirar a carteira é muito caro. Muito caro. Muita gente não tem isso. Aí a gente chamou a nossa influenciadora, Suelen Lopes, para perguntar o que ela achava disso. E aí ela me falou, tem muita mulher com carteira E, mas elas não estão conseguindo oportunidade de trabalho, porque as empresas pedem experiência. E elas precisam da experiência, né? Dirigir um caminhão é algo complexo, não é simples. E gera riscos, então as empresas não contratam caminhoneiros sem experiência. Sim. E principalmente mulher. Ainda existe, né, o preconceito que a gente ainda precisa trabalhar para desconstruir esse preconceito. Ela falou, preciso dar experiência. Aí, poxa, a gente já estava com ideia, a gente estava maravilhosa de fornecer, já tinha um parceiro, que é o SESC Senat. Mas aí a gente falou, voltamos para o SESC Senat e falou, opa, a gente quer mudar, a gente quer fazer outra coisa. E falou, a gente tem alguns programas, mas a gente falou, a gente não quer um programa normal, a gente quer construir um programa que seja adequado para a mulher, né? A mulher enfrenta umas dificuldades diferentes, como por exemplo, paradas, não tem condição nenhuma, precário demais. A gente quis fazer um conteúdo diferente e personalizado. E aí, por um momento, esse momento da Thaís foi muito importante, porque faltava um mês para a data e era uma iniciativa que a gente queria lançar no Dia da Mulher. E aí, cheio de empecilhos que a gente precisava ainda destravar para fazer acontecer. A gente acha que não vai dar, acho que vai ter que ser pro ano que vem. Aí a Thaís falou assim, se esperar o mundo perfeito, a gente não vai. Troca a roda com o carro andando. E depois de ouvir isso dela, eu falei, poxa, a gente tem que ir, né? Bom, cara e coragem, fizemos acontecer. A gente fez o primeiro programa Caminhos para Elas, que é um programa de formação e qualificação da IVEC, em parceria com o SESC Senat. O tema foi Ellen Lopes, não só como embaixadora, mas ela foi uma das professoras dentro do curso, uma das instrutoras, né? Com aulas, um curso híbrido, com aulas online e presenciais, em 3 unidades do SESC Senat. São Paulo, Contagem, Minas e Curitiba, no Paraná. Sim, formou a primeira turma, a gente já teve notícias que algumas delas já conseguiram recolocação no mercado, que é de arrepiar, né? Sim, é maravilhoso isso. Recolocação. Eu queria que você contasse um pouco do seu lado. Essa história pra mim, assim, eu sempre acho que todos os projetos que a gente coloca no ar, eles têm que ter um porquê pra mudar um pouquinho a vida de alguém. E a Ellen, você pensa muito como eu, a Mara também. E aí a Ellen contou pra gente, a gente falou, não, a gente vai ajudar no que for, vamos falar com a Suelen, vamos ver o que eu consigo trazer, e a gente batendo papo com a Suelen e tal. A gente entrevistou meio que a Suelen, depois de você ter contado tudo, eu falei, gente, por que a gente vai esperar? Por que a gente não faz algo? É a influência
nos trazendo uma visão que às vezes até a gente sabia, porque você trouxe os dados, mas talvez limitado. Porque, cara, se a gente demora mais mulheres não arranjam emprego. E aí, no final das contas, outros concorrentes também poderiam fazer. Claro, cada um faz do seu jeito, mas a gente já perdeu essa oportunidade. Eu falei, Ellen, vamos fazer. Eu tenho certeza que vai dar certo. Claro, vocês focaram com maestria, mas eu acho que, principalmente por toda a nossa expertise no mundo digital, cara, o meme bomba naquele dia. Hoje, o falecido Twitter, o que acontecia com o Twitter? A hashtag vai naquele dia, o assunto, o trend topic é aquele dia, amor. Se você esperar pro dia seguinte, acabou. Eu acho que assim, a gente como uma agência de influência e digital 360, eu bato muito nessa tecla. Se eu não correr, eu vou perder. Como é que eu corro? Não precisa ser o melhor, mas que ele seja ok e que ele no final se torne algo bem feito. E eu faço essa contextualização. E foi o que vocês fizeram. Eu quero muito incentivar vocês, porque vocês são excelentes. Assim, eu vou te falar que a gente tem inúmeros clientes, mas vocês ouvem muito. E vocês têm um time muito bom. Vamos pôr, a gente ajuda. Como se pode fazer? Porque senão vocês vão ficar com essas ideias e não vão colocar no ar, sabe? Isso que você falou é muito importante, ouvir. A escuta de vocês é muito importante. A gente não pode ficar lá na cadeira do marketing, só olhando o dados, mercado, e elaborar uma estratégia com base nisso. A gente tem que falar com eles, sabe? E a gente tem feito isso desde então e tem sido sucesso. Muitas das vezes eles são parceiraços. Sim, com certeza. Ellen, agora mudando um pouquinho de assunto, eu também queria que a Mara emendasse, né? A Mara é a nossa coordenadora de BI e o que a gente faz, né? A gente mede todas as estratégias, né? Para entender se faz sentido ou não. Se aquela estratégia precisa mudar de rota, como a gente vai se comunicar agora dentro do Marketing Influence, quais eventos a gente vai ativar, por quê, qual caminhão que a gente vai lançar e como vai ser o próximo lançamento, enfim. Eu queria entender do lado de vocês de Iveco, quais foram os principais ganhos após estruturarem melhor a área de influência. E eu também queria que a Mara comentasse um pouco disso, porque ela tem os reportes na cabeça e a gente foi evoluindo, né? Isso é muito bacana. Pode falar. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, quando a gente trouxe eles, a gente expandiu a nossa audiência, uma audiência que a gente não conseguia, às vezes, alcançar através da mídia tradicional. Eu vou dar um exemplo. Meu pai é produtor rural. E meu pai, o vizinho do meu pai, uma vez comentou com ele: nossa, eu não conhecia a Iveco. Fiquei conhecendo a Iveco através do Nene, eu sou fã do Nene. Do Nene, maravilhoso. E aí meu pai, minha filha trabalha na Iveco e tal. Eu não sabia que os caminhões eram legais e tal. E aí vem a parte que chega no nosso ouvido sem a gente precisar mensurar. Mas é sempre importante, tudo que a gente faz é importante medir. A Mara vai comentar mais, mas eu vou trazer 2 dados aqui. Hoje, média de taxa de engajamento com mídia online que faz 3,6. Sem impulsionamento. Ou com impulsionamento. Com impulsionamento, hein, gente? Ainda impulsionando. 3,6. Quando a gente fala do nosso squad de influenciadores, a gente chega a alcançar praticamente 19%, chega a 18%, 68%. Olha a diferença. Olha a diferença. E essa diferença se dá porque são pessoas reais falando para outras pessoas reais. Nós, como marca, ficarmos falando de nós mesmos o tempo todo é chato. Eu falo porque eu ficar falando na digital social o tempo inteiro é chato. A gente está vivendo a economia da atenção, exatamente, né? As pessoas são bombardeadas de informação da hora. E aí a pessoa se cansa, né, de ouvir. Então, quando é uma outra voz, uma voz confiável, as pessoas confiam. Claro, agora a gente está com várias questões, né? A gente está falando muito dessa divulgação de tigrinho, bets, etc., que é um impacto que também a gente já sabia e que a gente sempre fala sobre isso e que também gera uma frustração, né, sobre a questão de influência positiva ou não, mas a gente ainda tem que separar o joio do trigo e a influência positiva nos ajuda, né, Mara? Conta um pouquinho mais sobre esses dados, enfim, o seu trabalho, a análise. Dentro do que a gente faz no MBI aqui da Digital, a gente sempre analisa os números orgânicos. Então, tudo que é as histórias contadas, todas as publicações são orgânicas, não tem impulsionamento. E a Iveco, tudo que a gente trabalhou com a Iveco envolveu só isso, assim, de publicações reais, histórias reais, momentos reais, estratégias que a gente trouxe pessoas muito certeiras.
E uma oportunidade que a Iveco deu pra gente também não foi só trabalhar o universo caminhoneiro, mas também trabalhar o universo agro. E na AgriShow ano passado a gente levou uma gama de influenciadores, desde não só o agro, mão na massa na terra, mas também sustentabilidade. A gente conseguiu ir para outros nichos também e trouxemos não só conteúdos informativos, conteúdos técnicos, mas também conteúdos virais. A gente teve um conteúdo lá que viralizou, que né, o Matheus pegou um meme, como a Tá falou, daquele momento que estava bombando. Deixasse pra depois, nossa, não ia bombar. E aí a Iveco fez o sucesso, fez sucesso lá e a gente conseguiu mais ou menos em alcances, em contas únicas alcançadas, foram quase 2 milhões de contas alcançadas com esses influenciadores. Então foi um dos jobs que me impactou bastante, porque a gente uniu um caminhão com o agro, a gente sabe que né, precisa disso, né, para a terra, para plantar e para colher e para colocar no caminhão para ser transportado, então a gente conseguiu levar. O escoamento de grãos hoje no país é feito no mesmo. Exatamente, então a gente conseguiu trazer, né, a Iveco deu essa oportunidade pra gente, a gente abriu essa porta pra gente levar esses influenciadores, então foi muito bacana. Mas uma outra ação também que me impactou foi uma ação única, que foi nesse ponto que a Iveco dá a oportunidade para os caminhoneiros em ter um caminhão Iveco, foi a entrega do caminhão pro Polacão, que ele contou a história dele, eu fico até meio emocionada porque eu tava lá junto, então ele falou da história dele, ele falou da família, que a família é base para ele, que ele tá ali por causa da família, então ele contando aquela história foi tão real e a gente conseguiu quase, só com a publicação dele, foram mais de 200 mil contas alcançadas, então foi também um número que me impactou porque é aquilo que a Digital faz, a gente conta histórias reais, então, e fazer isso gera a identificação dos seguidores, então a gente via que os seguidores estavam torcendo por ele, estavam ali, né, ele é uma influência muito forte no nicho caminhoneiro e nem ele sabia que ele era tão influente assim, e aí ele foi falando que foi ficando feliz com o que ele fez, e ele veio conversar comigo depois, falando, cara, um monte de gente veio conversar comigo, falando parabéns pelo caminhão, e eu nem imaginava que eu ia repercutir desse jeito, então também foi uma outra ação muito bacana. E não tem como falar das Copa Trucks, né? O ano passado a gente conseguiu levar influenciadores não só de agro, não só caminhoneiros, mas também do universo gamer, né? Quem imaginaria, né? Game. E aí a gente levou, né, na etapa de São Paulo. E também foi uma coisa que a Iveco faz muito bacana, é proporcionar experiências. E a Copa Truck é isso, proporciona essa experiência de ver de pertinho o piloto se organizando lá, a equipe, a tensão da corrida e aí também depois a aventura de ter uma volta rápida. Então todos os influenciadores vivenciaram isso, também foram outras ações que trouxeram essas histórias, né? A gente tem um exemplo que não tem como não falar da Júlia Poletto, que foi a gamer que a gente trouxe na época para isso. Ela construiu, muito bem construída a história que ela fez contando da Copa Truck, depois a gente trouxe ela para outra ação, ela trouxe outra história porque ela queria ser uma caminhoneira quando ela era criança, então ela veio com isso, mostrou pra avó dela que não deixou ela ser caminhoneira, contou a historinha dela lá do jeitinho dela, e também foi outro conteúdo que impactou bastante, teve bastante resultado positivo. Eu queria deixar claro também para quem está nos vendo e ouvindo, que às vezes o número, claro, a gente está aqui falando de novo porque a gente estava falando de BR, mas o número dentro do nicho, ele não é a relevância ali exata, porque dentro do nicho não importa talvez o tamanho da base, o número de seguidores, etc. É impactar aquela comunidade. Mas claro, quando são grandes dados como esses, 200 mil para um Polacão, é muito alto, né? Um nicho ali específico contando uma história. E é uma publicidade, isso que é o mais bacana, né? Claro, mas é só para vocês entenderem que os números são importantes, importam porque a gente consegue mensurar, sim, mas o que mais importa é impactar aquela comunidade e de fato fazer um barulho ali dentro e ter essa reverberação dentro desse nicho, né? É real, as trocas que a gente faz. Sim, com certeza. Geração de conversa também, né? Eu falei dos seguidores, conversarem com eles, de irem atrás e entenderem o que eles estão passando, as dores deles também, eles dividem muito isso com os influenciadores. Legal. Um ponto que os nossos clientes sempre falam, é sobre disaster check. Disaster check, o que é, para quem está ouvindo por aí? É entender de fato se aquele influenciador tem alguma polêmica envolvida, se, enfim,
ele tem a ver com a marca, por quê e qual é esse envolvimento, como a gente pode conectar ele com a marca ou não, entender se tem alguma questão política que a gente não pode falar, enfim. Quando a gente entra para o mundo caminhoneiro, tem outros disaster checks específicos. Por exemplo, seguir as leis de trânsito, né? Que a gente sabe que muitos não seguem. E até outras particularidades que a gente sabe que a marca às vezes não quer, que é um don't da marca. Como é que funciona isso, né? Como é que você vê isso dentro da Iveco? Quais são os don'ts para a gente escolher um influenciador? Isso é super importante. Você falou de leis de trânsito. Tem que seguir as leis de trânsito. Condutas de segurança é o mais importante, prioridade máxima o próprio cinto de segurança. Não pode ter milhões de seguidores. Ele não se gira usando o cinto de segurança. Vocês nos ajudaram até a enxergar melhor. E algo muito importante que eu vou trazer aqui, além desses, uma coisa que é muito importante, nada é igual ao olho no olho, né? Então, além de escolher, que a gente faz uma primeira escolha, né, baseada, como a gente disse antes, nos princípios, entre a marca e o influenciador, mas esse primeiro encontro presencial, olho no olho, para ver se realmente se encaixa, ele é muito importante. E essa primeira experiência de relacionamento, a gente teve isso no primeiro workshop, de encontrar, né, influenciadores que não se encaixavam, participaram com a gente, mas eles não seguiram depois nesse grupo de relacionamento que a gente passou. Mas o ponto que você levantou, acho que cada marca identificar esses dons, principalmente, que é inaceitável, ele é muito importante para a gente, recursos de segurança, ele tem que transmitir, porque ele faz uma direção segura, ele tem uma voz muito importante, então ele pode transmitir através até da conduta dele, pessoal dirigindo, porque eles filmam muito durante o tempo que eles estão dirigindo, dá para ver a conduta deles. Então, a gente mesmo, às vezes, no passado, publicamos vídeo quando a audiência mesmo falou, poxa, ele está dirigindo sem cinto de segurança. A audiência te entrega, não é? Sim, e aí vira uma crise para a marca, né? Como é que a gente consegue driblar isso? Quando a gente fez, realmente entendeu. O que a gente fez, né? Até contextualizando, a gente entendeu, tá, quem é a Iveco? Os números da Iveco, como, né, a Iveco se comunica? E o que a Iveco tem como princípios e propósitos de vida? Além de vários números de target, etc, e tantas outras coisas, para comparar com essas bases dos influenciadores e ver se a gente tinha match, né? E aí a gente viu que vários não tinham match. E que às vezes, dentro dos princípios e ética da Iveco, aquele tipo de influenciador não funcionaria, né? Foi isso. Legal. A gente está quase chegando ao fim. Mas tá muito gostoso esse papo. Mas eu queria, Ellen, assim, você foi uma pioneira. Você fala de Orkut, você fala sobre a gente trazer essas comunidades sempre para dentro da marca. Para outros CMOs ou coordenadores de marketing, ou pessoas que ainda estão marcas de influência, mas estão patinando lá, para entender um pouco melhor, quais dicas você daria para essas pessoas de marketing? Primeiro, não precisa começar grande, começa pequeno, né? Identifica, às vezes a marca vai encontrar um influenciador interno, colaborador, né? Por que não? E aí identifica nichos de clientes, né? Perfis de clientes, né? O perfil de cliente pode ser pequeno, e aí você pode transformar aquele cliente também, lógico, se for de interesse dele de crescer, assim como a gente fez alguns dos nossos, né? Então, começar pequeno. Não fugir, tentar atrair um influenciador que seja diferente dos seus princípios e dos seus valores. Eu acho que hoje, muito importante, a gente mede, as marcas a gente mede tudo que a gente faz. Então começa pedindo, faz pequeno e mede pequeno, você vai, eu tenho certeza que vai encontrar o resultado. Mostrando o resultado do pequeno, você vai escalando aos poucos. Então começa pequeno e escala aos poucos, medindo e mostrando o resultado. Eu sempre falo isso. Os nossos clientes às vezes chegam aqui e falam, eu tenho sei lá quantos milhões. Calma aí, você já trabalhou com marketing de influência? Deixa eu entender, você está com o seu social media todinho completo, seu digital completo? Porque às vezes eu vou colocar o influenciador, vai um fluxo para o seu site e o seu e-commerce cai. Ou você vai seguir nas redes sociais e as coisas não estão casando.
Então eu sempre falo, calma, vamos começar pequeno, vamos entender, vamos fazer uma estratégia, vamos pensar, porque de fato o que eu acho que mais falta no mercado de influência, assim, gente, eu sou uma pessoa que fala influência porque é a palavra, mas eu gosto muito de falar de vozes reverberadoras, porque influenciar, todo mundo no final das contas consegue influenciar positiva ou negativamente. Então, como essas vozes reverberadoras, elas podem te ajudar a construir, né? Então, eu digo muito isso, né? Precisa a marca estar preparada para fazer a estratégia e contar com pessoas especialistas. Pode dar? Um exemplo do diálogo, né? O diálogo que a gente controla nas redes Claro. sociais, né? Na Inverso, a gente tem como premissa responder 100% dos comentários. Quando você coloca um influenciador, às vezes ele tem um alcance maior que sua marca, você tem que estar preparado para responder. Exato. Nossa, demais. Porque você vai receber mais interação, é fato. Vai receber mais interação e você não vai responder, vai dar um tiro no pé. Exatamente. E várias vezes a Ellen tinha medo de alguns comentários. Ela, deixa esse comentário lá, não vamos apagar, não lembra? A gente não apaga o comentário. Não, Só tem, né, a ética, fala palavrão. Claro, sim. Não apaga o comentário, mas qual que foi aquela vez que eu não lembro o que era que eu falei, Ellen, deixa. Era do Matheus, não era? Vamos fazer collab, alguma coisa assim. Eu falei, vamos fazer. A collab, assim, realmente você vai ter um diálogo. Era collab, né? Você vai ter um diálogo mais fomentado, óbvio. Você vai ter que ter equipe preparada para isso, claro, óbvio. Mas, né, no final das contas, é importante, porque você começa a trazer novas pessoas dentro do seu Instagram, dentro do seu TikTok, etc. E no final das contas, conhece mais a sua marca, né? Exato. E o resultado vai vir. O resultado As pessoas vão conhecer. É a escala do boca a boca. Exatamente. Boca a boca virtual. Exatamente. A gente está finalizando, mas antes de finalizar, eu queria que vocês duas falassem um pouco mais como vocês veem o futuro do marketing de influência, você dentro da Iveco principalmente, e você para esses nichos, né, não convencionais. Eu queria que vocês duas falassem isso, uma acrescentação, por favor. Eu vejo o futuro do marketing de influência. Eu nem gosto tanto, eu gosto mais da... Vozes reverberadoras. Até porque o marketing tem ações que tem início e fim, como um evento, uma campanha, né? E essa estratégia, essa parceria que a gente formou com o nosso pet caminhoneiro, ela é perene, né? Então eu vejo um futuro muito promissor para essas vozes reverberadoras, porque, como a gente disse, essa economia da atenção, a gente é bombardeado muito de informação. E às vezes, dependendo da mídia, da publicidade, ela vai mais irritar do que atrair o cliente. Então eu vejo um caminho, lógico, de forma organizada, como a gente falou, começar de forma estruturada, escalando aos poucos, ser um investimento muito maior nas vozes operadoras do que na mídia online, por exemplo. Para mim é isso, esse caminho começou. Para quem não começou ainda, se liga, começa rápido, mas começa pequeno, vai mostrando o resultado, escalando. Tem a Digital Social, que é chamar como parceiro. Obrigada, maravilhosa. Você, Mara, para o mercado de nicho, né, assim, produtos poucos convencionais, qual que é o futuro para você e quais dicas você daria? Eu acho que hoje as marcas precisam, como a Ellen falou, começar pequeno, vir atrás, entender o que é realmente o marketing de influência e como que o marketing de influência pode ser positivo para sua marca. A gente costuma aqui na Digital também falar da questão de furar a bolha. Né? Então tem muitas marcas aqui que elas ainda têm esse receio, eu não estou a fim de furar a bolha, mas quando vê ela pode ver que um influenciador de maternidade pode ter a ver com o caminhão, porque ela é a mãe do caminhoneiro, então a gente pode fazer essa ligação, essas histórias. Então eu acho que as marcas precisam entender como é que são vai ser um pouco repetitivo o que eu vou falar, mas histórias têm que ser contadas e de forma real. E eu acho que as marcas precisam entender um pouco mais sobre isso, que não vai ser prejudicial, vai ser muito benéfico, porque vai gerar conversa, vai gerar identificação. Então eu acho que as marcas precisam estudar um pouco mais, entender melhor o que é o marketing de influência e arriscar mesmo. Pode arriscar. Vem com a gente, pode arriscar, não tem problema não. A gente garante aqui que vai dar certo. Não tem problema errar também. E não tem problema errar, exato. Porque depois você troca a rota, né? Sim, é o trocar a roda com o carro andando, como a Tá fala. E dá certo, a gente pode substituir. Tudo a gente brinca também, outra
outra coisa que a gente fala muito na Digital, nada é escrito em pedra. A gente conversa, a gente entende, a gente vê as dores, a gente vê todos esses pontos pra gente criar uma estratégia que seja benéfica pra marca e também pro influenciador, porque ele tá dando a cara dele ali também pra mostrar e pra contar a história dele. Eu acho que, assim, até finalizando aqui meu ponto sobre o futuro, quando a gente fala sobre isso, minha maior questão é o seguinte: hoje as pessoas contratam influenciadores. Não é contratar influenciadores, você contrata uma estratégia com influenciadores dentro. Não adianta eu pegar o fulaninho de tal para falar sobre tal coisa e ele não tem nada a ver com aquilo. Se você não tiver uma estratégia, aquele foco e aquele conteúdo, ele não vai reverberar. Não vai acontecer como foi o caso de Beto. Eles começaram estrategicamente, eles foram moldando, eles foram seguindo os caminhos. Não adianta você achar que é fulaninho só porque eu amo aquele fulaninho, só porque ele está bombando tem a ver com a minha marca. Não é sobre isso. É como você, de fato, pensar cada vez mais estratégico dentro do seu marketing digital, né, gente? Maravilhosa. Queria agradecer demais, Ellen, ter vindo lá de BH aqui pro Digital. Na terrinha. É maravilhosa. E por você ser essa parceira e essa mulher muito forte dentro do mercado. Uma mulher que representa o mercado caminhoneiro, que representa o conteúdo do mercado caminhoneiro, que representa o marketing digital, que para mim é uma grande inspiração por toda a sua história de vida. Você é uma amiga querida do meu coração, assim. Então, olha, gente, não tem amizade no trabalho, não tem amizade com o cliente, tem sim. É aqui a prova viva disso. Todos os nossos clientes, eles viram amigos, porque a gente quer que cada um se dê bem, que seja sempre um match, que as coisas funcionem, né, Ellen? Eu sou suspeita mesmo, assim, mas eu tenho muito carinho por você e eu quero cada vez mais que você reverbere, que mais pessoas se inspirem na sua história, se inspirem na sua vontade de fazer diferente, porque às vezes as pessoas ficam estagnadas e não querem se diferenciar e você é essa pessoa. Obrigada, né? Sem palavras, pessoal, queria agradecer muito o convite. É muito bom estar aqui com vocês, conversando entre amigas, né? Entre amigas. Estava até falando, meu Deus. Aí ela falou, não, uma roda de amigas. Exato. Uma roda de amigas. Muito legal, além de agradecer vocês. O incentivo de fazer coisas diferentes tem muito a ver com você também. Obrigada. Você também. Eu queria agradecer o nosso pet, né? Que faz parte disso, falar o nome deles. Todos vocês. O Ellen, Mitch, Nene, Diego, Polacão, Serjão. Um beijo pra vocês. Diego Bruno. Vocês fazem parte do nosso dia a dia, constrói junto com a gente e a gente está aí prosperando junto. Se um cresce, o outro cresce. É esse o mote. Obrigada, Mara. Obrigada por ser braço direito, esquerdo, por estar sempre comigo. E assim, a Mara tá desde os primórdios da Digital Social aqui. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Hoje a gente está com uma equipe gigantesca. Obrigada, gente. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Obrigada demais. A gente. Um beijo. Obrigada, gente. E temos próximos episódios, hein? Aguardem. Se tiver dúvidas depois. É verdade, Exato, com sim. certeza. Chama a gente. Segue a Ellen no LinkedIn, tá? Ellen Santos, né? Exato. Exatamente. Segue o Digital Social também. Beijo enorme pra todos. Bora! Beijo. Tchau, tchau. Tchau.